Olá, boa noite. Me chamo Cláudio e peço aqui a permissão para poder estar entrando aí na residência de vocês, no ambiente de trabalho, onde quer que estejam, para que a gente possa refletir um pouco mais em relação a algumas propostas que a doutrina espírita nos coloca. E essa é bem interessante, na qual ela nos apresenta essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 19, benefícios pagos com ingratidão. Vou contar uma história para a gente poder raciocinar dentro desse tema. Uma pessoa, um motorista e um passageiro, eles observam numa via pública, ao longe, tem uma pessoa na faixa de pedestre, aguardando que os veículos que ali passam possam parar para que esse pedestre possa passar por essa faixa, né, por essa via. E eles observam que os carros não param, né? E o motorista resolve tomar a atitude de parar. Então ele vai sinalizando para os carros que estão atrás dele que ele vai parar logo à frente. E assim ele para o veículo para o pedestre poder passar, e o pedestre assim passa com um olhar, nem sequer olha para esse veículo que parou para ele, para o motorista, e não faz nenhum gesto de agradecimento. E esse motorista sai em movimento com o carro novamente e comenta com o pedestre, né, até com um tom de indignação, mencionando que ele fez um ato de bondade e a pessoa retribui com gratidão, nem sequer agradece. E ainda fala: se eu pudesse voltar atrás, eu não pararia se eu soubesse que ele nem ia sequer agradecer essa atitude que eu tive para poder passar. Bom, é uma história curta, mas que traz para nós a reflexão que o capítulo 13, ele traz ali no entendimento, né? Onde o motorista, nesse caso, ele fala até, né? Eu fiz um ato de bondade para ele poder passar, né? Parei o carro, coisa que não estavam fazendo. Eu parei o carro, fiz um ato de bondade e nem sequer ele agradeceu, né? Como se ele tivesse pago, né, esse benefício que o motorista concedeu para ele com a ingratidão. E a doutrina traz para nós realmente que quando isso acontece, né, quando situações que assim nós fazemos para as pessoas com, né, um cunho a princípio de ato de bondade, e assim quando não recebemos a recompensa que queríamos ter recebido diante das nossas ações, a gente a gente tem às vezes essa reação parecida com a do motorista, de uma indignação, né, pelo retorno que nós ou não tivemos, né, ou que não nos contenta. Isso, na verdade, vem a nos esclarecer que um ato e uma atitude que a gente tem, assim, uma reação, assim como no caso apresentado, é mais um ato de egoísmo do que propriamente um ato de bondade. Porque o ato de bondade, ele é um sentimento que nós temos e que por vezes, muitas das vezes nós vamos ter, que a gente tem que exercitar isso inclusive, né? Porém é uma condição importante para a nossa evolução espiritual. Um ato de bondade, ele é um ato desinteressado. Ele não espera nada em troca da atitude que nós vamos ter para com o outro. Nós não podemos esperar isso. Se a gente tem uma atitude que vem da nossa intimidade, do desejo de assim fazer, e ele é desinteressado, isso vem a ser um ato realmente de bondade.
Até porque o ato de bondade, e a pessoa que assim faz, muitas das vezes, já tem uma amplitude de consciência que nenhuma ação, né, de bem, nenhuma ação bondosa, ela se perderá. E que aos olhos do Criador, nós teremos assim o retorno das nossas boas ações. Mas é um retorno muitas das vezes no futuro. Quando nós temos atos egoístas, disfarçados com o nome bondade, nós estamos com um sentimento imediatista de retorno, pensando apenas no presente. O que é um equívoco da nossa parte. É uma pouca compreensão em relação à vida de fato, aos propósitos pelos quais nós estamos aqui encarnados no planeta Terra, né? Um planeta ainda de provas e expiações, em processo de transição, e que faz com que tenhamos ainda sentimentos que as nossas ações a gente espera algo em troca. Ainda é um ato egoísta de nossa parte. A intensidade com que cada um faz, isso cabe a cada um. Poder perceber, poder detectar, ainda é um ato egoísta de nossa parte. A intensidade com que cada um faz, isso cabe a cada um. Poder perceber, poder detectar e se sensibilizar, né, para poder a gente começar a mudar. É um exercício diário. E para isso nós temos que reconhecer esse nós. Cada um reconhece o seu. Nós não temos que ficar reconhecendo isso nos outros, não. Isso é um exame de consciência, é uma reforma íntima. É um processo que não se muda do dia para a noite. São pequenas conquistas que nós vamos tendo ao longo da caminhada. E que por mais que consideremos pouca conquista, mas deve ser comemorada, deve servir como motivação para que a gente continue fazendo. Isso é muito importante. Até porque faz parte da nossa condição. Até a questão da ingratidão, né? Porque a gratidão é um sentimento muito bonito. E quem assim tem, é um termômetro, é um parâmetro que mostra que essa pessoa já tem um nível de consciência em relação à vida já um pouco diferenciado. Então nós temos que perceber que o ato de bondade, ele não espera nada em troca. Se nós esperamos, isso não é um ato de bondade por si só. Agora, quando é realmente desinteressado, nós vamos ter recompensa disso, mas nós não podemos fazer pensando nisso. Que assim, se assim fizer, é uma negociação. É qualquer outra coisa que não seja bondade por si só. Identificar isso é muito importante. Sabermos disso é muito importante. Não para nos diminuirmos, para nos desqualificarmos. Não. É identificar para saber como lidar, como superar, como fazer diferente. É alimentar os nossos pensamentos para a questão da caridade, né? Que é o perdão das ofensas, a bondade para com os outros e para consigo também, né? E a compreensão da imperfeição alheia, assim como também da nossa. Isso é um ato de bondade também, como assim, quando assim fazemos e praticamos, né?
é fundamental para que a gente possa aproveitar melhor essa vivência corporal aqui no planeta. E a doutrina vem a nos esclarecer, trazer à tona essa questão e nos convidar realmente, né, à análise, à interpretação disso, porque assim, quando fazemos, a gente se torna mais consciente. E com isso, junto a isso, ao desejo de querer mudar, é um passo importante, né, para nossa vida espiritual. O Divaldo, né, num artigo que ele escreveu, publicado no site da Federação Espírita Brasileira, da FEB, ele coloca em 2021, ele coloca uma passagem que é interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, porque entendo que está dentro da nossa proposta de reflexão. Ele coloca é tão fácil ser gentil e ampliar o coração mediante gestos de bondade, que o despertar da consciência para tal atitude produz uma reação orgânica de bem-estar resultante dos hormônios que facultam a felicidade. Sócrates, em Atenas, divulgou o pensamento clássico dos sábios antigos que se encontrava num pórtico dos santuários de Delfos, de grande significado: conhece-te a ti mesmo. Hoje considerado terapêutico para a superação das más inclinações e atos abomináveis. Vale a pena desenvolver a bondade mediante atos de pequena significação, a fim de ser novamente criada a cultura da paz e da solidariedade, e a vida ser digna de ser experienciada. Então isso contribui, soma para nós realmente que é uma decisão importante que nós temos que tomar e que, desde que bem exercitada, ela não é difícil de fazer. E que, podendo mudar um pouco o contexto, né? Na mesma atitude da história do início, aqui colocada, no propósito de exemplificar para nós, se esse mesmo motorista realmente tivesse ali imbuído de um ato de bondade, desinteressado, e que ao pedestre ele parar para o pedestre ao passar e não fazer gesto nenhum, ele possa sair e falar assim: bom, que bom que eu pude contribuir, né, para uma relação harmoniosa, mais saudável, dentro dessa sociedade às vezes conturbada, agitada, caótica às vezes, muitas das vezes, e que assim, ao passar e não fazer gesto nenhum, ele possa sair e falar assim: bom, que bom que eu pude contribuir, né, para uma relação harmoniosa, mais saudável, dentro dessa sociedade às vezes conturbada, agitada, caótica às vezes, muitas das vezes, e que assim a gente, com pequenos gestos, nós podemos fazer uma grande diferença, uma grande contribuição para o meio que a gente vive. O gesto realmente de bondade, de boas ações, de boas vibrações, de boas intenções. Vale a pena refletirmos a respeito. Que tenhamos aí uma semana abençoada, de muito aprendizado e de conquistas para a vida. Não aquelas que ficarão aqui, de cunho material, mas aquelas que realmente levaremos para a nossa bagagem espiritual. Que Jesus Cristo, os bons espíritos, Deus, a inteligência suprema, causa primeira de tudo e de todos, possa sempre estar nos amparando, motivando, nos abençoando,
para que enfrentemos os nossos desafios e possamos nos superar a cada dia, experimentado e vivido aqui, nessa jornada terrestre. Dispensa-nos em paz e que assim seja.